Olá a todos! Vamos dar sequência aí com os vídeos do canal, os vídeos esporádicos, falando um pouquinho aí de antigo mobilismo, né? E outras coisinhas mais. Bom, queria fazer esse vídeo hoje para falar um pouquinho das minhas impressões depois de um ano, quase 2 anos com o carro, tá? Vai aí um ano e 10 meses que eu adquiri esse Fusca ano 1975, tá? Então, por que um Fusca? Acho que é a primeira pergunta, né? Então, acho que como muitas outras pessoas, é uma coisa que acaba vindo de família, né? Meu pai teve muitos Fuscas, Kombi, Brasília e outros carros derivados a ar, né? E outros carros que hoje são considerados como antigos ou velhos, dependendo da sua perspectiva, né? E o que acontece? Teve uma época que eu lembro que eu me recordo bastante que meu pai teve uma Puma, né? Uma Puma GTE Tubarão. E na época era um carro que não tinha documentação e ele acabou adquirindo para poder fazer o deslocamento ao trabalho, né? E nisso ele usou o carro durante alguns anos, até que ele foi abordado por uma viatura da polícia, solicitaram os documentos, ele não tinha. E o cara, tipo, liberou meu pai, mas falou assim, ó, que se ele continuasse andando com o carro, que o carro ia acabar indo pro pátio, né? Bom, enfim, isso foi no ano de meados de 2003, 2004, né? Nessa época era muito comum você comprar carros desse tipo, como uma Puma, né? Igual meu pai teve, barato, né? Meu pai pagou R$ 300 nessa Puma numa feira do rolo, lá em Diadema, né? São Paulo, e usou esse carro durante alguns anos, né? E aí, depois desse ocorrido, ele acabou encostando o carro em casa na garagem, né? E ficou ali durante muitos anos parado, né? Até um dia que um rapaz passou na rua com uma Kombi, o motor da Kombi tinha estragado, né? E ele viu o Puma parado na garagem de casa, o portão era aberto, mais ou menos como esse daqui. E ele perguntou se o meu pai não tinha interesse em vender só o motor, né? E meu pai, como não tinha documentação do carro, não tinha nada, o carro estava já num estado assim, bem abandonado mesmo, né? Ele acabou ofertando para o cara comprar o motor e acabar levando o carro inteiro junto, né? Isso pelo valor de R$ 500, tá? Então naquela época lá, uns 15, 20 anos atrás mais ou menos, né? Que quando aconteceu esse fato, ele acabou vendendo a Puma por inteiro, junto com o motor, por R$ 500, tá? E eu mantive muita saudade, né, desse carro durante todos esses anos, depois que eu cresci, virei adolescente e adulto, né? Até porque eu brincava dentro do carro, né? Fingia dirigindo, então ficava em cima, sentado, né? O carro, com o passar dos anos, ele acabou apodrecendo, estragando muito, né? O vidro ficou muito arranhado também, certo? E é isso, né? Então, depois de adulto, me vi com vontade de comprar uma Puma, né? Muito parecido com aquela que meu pai tinha. Só que, devido ao baixo orçamento que eu tinha na época, não foi possível, né? Porque hoje você encontra Pumas, assim, no estado deplorável, igual a do meu pai tava. Nessa época você não encontra por menos de 10, 15 mil reais, né? Muito inflacionado esses preços aí, certo? Então, um pouquinho da história aí, porquê do Fusca, né? Então, depois de pesquisar muito e descobrir que não seria possível adquirir uma Puma, eu comecei a olhar anúncios de Fuscas, né? E vi que estava um preço bem mais acessível. Isso em maio de 2019, né? Então, carros ali na faixa dependendo da situação do que o veículo se encontra, de 2 até 15 mil reais, 20 mil reais, né? Só que esses de 20 mil, claro, originais e enfim, né? E eu acabei adquirindo esse carro por R$ 4.500, certo?
mais ou menos assim no estado que ele se encontra hoje, tá? Algumas alterações foram feitas, como os faróis de milha, alguns outros acessórios, mas no aspecto geral é isso daí, tá? Assim, na minha visão, muito barato. Tem um rapaz que eu sigo, que é o Pedro, né? Do canal PL. E recentemente ele comprou um... Eita, mas chutei aqui, ó. A ração dos cachorros. Recentemente ele comprou um Verona também por esse valor de 4 mil e poucos reais. E a analogia que ele fez é que hoje em dia as pessoas compram celulares, né? Nessa faixa de preço. Então, o que você pode comprar, né? Com um orçamento desse. Certo? Vou cortar o vídeo aqui para não ficar muito grande. Na parte 2 eu já começo a falar das coisas que eu gostei, que eu não gostei, tá? É isso aí. Parte 1 do vídeo finalizada.